Meu Deus, não fazem isso. E faço aqui a mesma pergunta, doutor. Fez-se justiça neste caso? Festa, permita-me, antes de responder à tua questão, quero aproveitar a presença do Dr. Carlos Cabaça para manifestar a nossa solidariedade por aquilo que temos lido nas redes sociais. A ser verdade, deve ser condenável, porque uma perseguição a uma pessoa que só fala a verdade, eu penso que todos nós devemos nos unir a esta causa e juntarmos os esforços para que isso não possa acontecer. E da nossa parte, o Dr. Cabaça tem todo o apoio, tem toda a solidariedade, porque também estamos na mesma linha. Vamos vencer os medos, vamos quebrar os medos, nós temos que continuar a nossa força, Dr. Cabaça. Muito obrigado. Pronto, olhando para a sugestão do Dr. Mabanza, hoje fez uma grande sugestão, que todos nós temos que contribuir para o combate à pobreza, a combate à corrupção, temos que contribuir para que o Presidente da República seja mais eficaz, seja mais proativo, e é o exemplo que me acomete se eu fosse procurador. Eu diria, como procurador, eu mandaria abrir processo contra o Presidente da República pelos atos de opacidade, porque a corrupção está a ser alimentada justamente por esses expedientes não transparentes. E falando da justiça, eu penso que a justiça não foi feita. Aliás, isto vai em linha daquilo que nós já havíamos avançado, que é de facto uma interferência grosseira na justiça. Esta decisão proferida pelo tribunal, vamos respeitar sim, mas ainda assim a mim não me convence que haja uma interferência política, porque nós estamos num país em que a politização da justiça é muito evidente. Vamos lá ver uma coisa. Há muitas situações pendentes naquele caso AGT. Desde logo era preciso que a investigação fosse mais ao fundo, porque também, como dizia o Dr. Cangundo, ainda bem que está aqui presente, não se pode ignorar o pronunciamento do Presidente do Conselho de Administração da AGT. Portanto, de 100 para 6 é uma diferença abismal. E é preciso que isto também seja esclarecido. Por que eu estou a pensar que este foi um ato político? Porque eles preferem acelerar o processo para depois os advogados fazerem os devidos recursos e no final do dia nós vamos ver essa pena abatida para baixo. Doutor Anselmo, no caso político tem de haver responsabilização política. Exatamente. Por isso é que nós defendíamos à primeira hora que tinha que haver consequência política. Desde logo, a ministra das Finanças já não estaria ali, o presidente do Conselho de Administração da AGT não estaria ali, portanto, o próprio Presidente da República, em última instância, tinha que ser chamado à razão. O próprio Presidente da República, em última instância, tinha que ser chamado à razão. Como disse bem o Dr. Cabaça, e vamos aqui citar, são 100 mil milhões de kwanzas, equivalente na indexação hoje, ao câmbio do dia, a 100 milhões de dólares. Quer dizer, é muito dinheiro para um pequeno grupo de indivíduos. São filhos de quem? Vamos fazer a pergunta é esta. São filhos de quem? E mais do que isso, pergunta-se como é que o dinheiro saiu. Não, o dinheiro saiu. Estavam os mecanismos. Não há mecanismo nenhum, porque quando as pessoas privilegiam os seus filhos, a partida a indicação está clara. É para lá e faturar. Isto está claro. Como disse o Dr. Cabaça, os pais se roubam prédios. Custa ao filho roubar 100 milhões? Eu penso que não custa. Portanto, nós estamos diante de um sistema que se alimenta da corrupção. E quando se fala do combate contra a corrupção, eu penso que não é verdade. E isto é uma ilusão, porque isto foi até aventado pela oposição antes, e o presidente Lourenço, simplesmente numa política que eu considero populista, veio agarrar-se a esse expediente para tirar os olhos nos olhos angolanos, mas que no fundo
quem está de facto a alimentar esse próprio quesito, esse próprio fenômeno, é o Presidente da República. Porque, na verdade, se houvesse seriedade neste caso, neste processo, imagine, eu não quero ser extremista, mas na China, onde Angola vai recorrer para pedir os créditos, quem rouba 5 milhões tem uma pena capital. Quem rouba 5 milhões ou $1 milhão tem pena capital. E como é que nós vamos nos dar ao luxo que precisamos de tudo? O país anda de facto à deriva, o país anda atolado, o país tem falta de tudo. Vamos permitir que um grupinho de indivíduos saque dos cofres do Estado $100 milhões. Um dinheiro que faz muita diferença. Veja que são os próprios $100 milhões que o Presidente da República diz, por ajuste direto, adjudica para a reserva alimentar. Portanto, nós estamos aqui diante de um dilema que é preciso compreender, portanto, a natureza desse problema, o fundo do problema. É que, como havíamos dito, repito, isto só serve para um branqueamento, porque essas pessoas, até 2027, já não estarão nas cadeias. Porquê? Onde é que estarão? Nas casas dos pais, e não é aqui nos paraísos. E este é o risco que nós temos, porque quando nós temos um sistema que governa o país há 50 anos, que ainda não se situou no plano real, pensando que Angola é este país, e o dinheiro de Angola deve servir aos angolanos, fazem de forma recorrente as transferências, a exportação de capitais para o estrangeiro. E lá no estrangeiro o que é que eles fazem? Constroem empresas, constroem patrimônio lá no estrangeiro. Quando aqui nós precisamos de construir patrimônio, precisamos de organizar a sociedade. E eles levam para aquelas sociedades como que se fosse uma... eu não consigo perceber, na verdade, a antropologia, não do seu pensamento, a antropologia das pessoas que configuram o regime, porque isto, no final do dia, vai dar no mesmo. O povo fica a perder, a morrer como está a morrer de forma inglória, a faltar tudo para que é tudo necessário e a passar por uma humilhação tremenda. Já imaginou o que é morrer de fome num país rico? Isto aqui é que é insuportável. Muito bem. Manuel. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,